Olá, meus queridos alunos. Eu sou o professor Renato Tito e você está no canal 10 em Matemática, o canal que descomplica as complicações. Na aula de hoje, nós vamos ver como calcular a porcentagem de um valor, como, por exemplo, quando você precisa calcular qual vai ser a taxa de serviço que você vai pagar por algum serviço prestado, por exemplo, num restaurante, a gorjeta do garçom. Então, vamos para o enunciado. Você foi a um restaurante e o valor da conta ficou, neste exemplo, em R$ 120. Qual será o valor da taxa de serviço se a mesma for de 10%? A taxa sugerida seja de 10% nesse caso. Então, lembrando que 10 porcentagem, 10% significa isso, 10 sobre 100. Esse porcento significa por 100, sobre 100. Então, quando você calcula 10% de alguma coisa, você está multiplicando por 10 e está dividindo por 100. Você está aplicando esta fração, multiplicando essa fração ao valor, nesse caso da conta, R$ 120. Então, se a gente quer calcular 120, 10% de R$ 120, a gente vai multiplicar R$ 120 por essa fração, 10%, 10 sobre 100. Então nós vamos multiplicar por 10, depois dividir por 100. Quando nós multiplicamos um número por 10, lembra, o 10 tem um zero. Então a gente vai andar com a vírgula uma casa para a direita. E quando nós multiplicamos por 10, nós andamos com a vírgula uma casa para a direita. E quando nós dividimos por 100, aí os 100 tem dois zeros. A gente vai andar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então, o que acontece? Quando nós aplicamos 10%, a gente anda com uma casa para a direita e anda duas casas para a esquerda com a vírgula. Então, esse movimento para frente cancela com esse movimento para trás. Então, na prática, nós temos apenas que andar com a vírgula uma casa para a esquerda. É o que sobra. É como se eu desse um passo para frente, dois passos para trás. Então, na prática, eu dou apenas um passo para trás. Eu ando uma casa com a vírgula para a esquerda e eu já descubro quanto que é 10%. Vamos fazer a conta? Então, 10% de 120 eu vou andar com essa vírgula, que está aqui, uma casa para a esquerda. Andando com ela uma casa para a esquerda, ela vem parar aqui. E nós ficamos com R$ 12. Então, 10% de 120 é R$ 12. Mas e se ao invés de 12%, a taxa de serviço fosse de 12%, 15% ou mesmo 20%? Nós vamos aplicar o mesmo princípio. R$ 120, se eu quero calcular 12% de R$ 120, eu posso calcular separadamente. Eu calculo 10% de R$ 120, que eu já sei calcular, é só andar uma casa para a esquerda, e somo com 2%. Eu calculo separadamente 10% e 2% e depois somo. 10% de 120 é só andar com a vírgula uma casa para a esquerda, então 120 vira R$ 12. E quanto que é 2%? Da mesma lógica, né? O 2%, primeiro vamos calcular quanto que seria 1%. 1% seria 1 sobre 100. Então eu não estou multiplicando por 10, não estou andando com a vírgula, mas estou dividindo por 100. Se eu estou dividindo por 100, eu vou dar com a vírgula duas casas para a esquerda. Então a vírgula que está aqui, ela anda uma casa, duas. Então ela vem parar aqui, ó. Ela anda uma casa para a esquerda, depois mais uma casa para a esquerda e para aqui a vírgula. Então dá R$ 1,20. R$ 1,20 é 1% de 120. E quanto que é 2%? O dobro, né? 2% é o dobro de 1%. Então, o dobro de 1,20 vai ser 1 mais 1, 2, e 20 centavos mais 20 centavos, 40 centavos. Então, 2,40. Então, quando eu quero calcular 12% de 120, é R$ 12 dos 10% mais 2,40 dos 2%, que somados dá R$ 14,40. R$ 14,40 é 12% de 120. E se fosse 15%? Da mesma forma, seria 10% de 120, que nós já vimos que é 12, e mais 5%. 5 não é metade de 10? Se 10% é R$ 12, 5% vai ser a metade de 10%. A metade de R$ 12 é R$ 6. Então 5% é equivalente a R$ 6. 12 mais 6 dá 18. Então 15%, nesse caso, seria R$ 18. E se fosse 20%, né, seria 10 mais 10%, ou seja, 12 mais R$ 12, ou o dobro de 10%.
12 mais 12 reais dá 24 reais. Então 20% de 120 reais seria 24 reais. É isso, espero que tenha ficado claro. Se ficou alguma dúvida, coloca nos comentários para respondermos. Se você acha que o vídeo, essa aula ajudou, já deixa um joinha, que ajuda demais o canal, e considere se inscrever para os próximos vídeos. Obrigado e até a próxima aula.